Redação, aula 4. A narração 2. Arrufos. Não há no mundo quem amantes visse que se quisessem como nós queremos. Um dia, uma questiúncula tivemos por um simples capricho, uma tolice. Acabemos com isso, ela me disse, e eu respondi-lhe assim, pois acabemos. E fiz o que se faz em tais extremos, tomei do meu chapéu com fanfarrice e, tendo um gesto de desdém profundo, saí cantarolando. Está bem visto que a forma aí contrafazia o fundo. Escreveu-me, voltei. Nem Deus, nem Cristo, nem minha mãe, volvendo agora ao mundo, eram capazes de acabar com isto. Eu introduzi a aula de narração com uma poesia, com um soneto. É um problema meramente didático. O soneto tem 14 linhas e, se ele for narrativo, é um exemplo bom para explicar o que é uma narração. Eu estou insistindo na explicação de uma narração. Eu disse às aulas passadas, ou à aula passada, que a narração ela possui 3 partes bem distintas. E quem sabe escrever, sabe limitar as partes. O preâmbulo, em que aparece o tempo, os personagens, a ação e, finalmente, o desfecho, que é a curiosidade. Na ação, o autor desperta a curiosidade para que o leitor queira chegar ao fim da história. Não se deva colocar ou na ação ou no preâmbulo algum vestígio do fim. É preciso que o fim surpreenda. É a surpresa que empolga. Quem descobre o final no início da narração tem pouco interesse em saber qual é o fim. Esse soneto é de Arthur Azevedo, um poeta da época do Parnasiano. Viveu ao lado de Bilac, de Raimundo Correia, de Alberto de Oliveira, mas diferenciava um pouco do parnasianismo. Irônico, gozador, humorista, quer dizer, tem uma poesia um pouquinho diversa daquele movimento parnasiano. Mas foi um grande jornalista brasileiro, um grande cronista brasileiro. Ele é irmão de Aloysio Azevedo, o grande autor nosso realista. E com ele participou da fundação da Academia Brasileira de Letras. Deu aula de português, mas o que empolga nele é o jornalismo. E no jornal escrevia seus sonetos, seus contos, suas crônicas, e foi um grande intelectual brasileiro. Nasceu em 1855 e morreu em 1908. Por conseguinte, viveu 53 anos. Nasceu em São Luís do Maranhão e morreu na cidade do Rio de Janeiro. Vamos analisar com calma o soneto com que abri essa aula. Esse soneto está no meu livro de gramática, às páginas 152. Um livro de gramática, de onde eu tiro exercícios, né? Coloquemos o vídeo e lá vamos ver. Qual é o preâmbulo dessa história? É uma poesia narrativa. Qual é o preâmbulo? Não há no mundo quem amantes visse que se quisessem como nós queremos. Pronto. Descreveu os personagens, os amantes, o palco neste mundo de agora e faz a introdução.
Depois vem a narração cautelosa de uma história. Um dia, uma questiúncula, uma questão pequena tivemos, por um simples capricho de uma tolice, acabemos com isto, ela me disse, está contando a história. E eu respondi-lhe, pois acabemos, e fiz o que se faz em tais extremos, tomei do meu chapéu com fanfarrice. Fanfarrice é uma arrogância fictícia, é uma jactância. E tendo um gesto de desdém profundo, saí cantarolando, está visto, ou bem visto, que a forma aí contrafazia o fundo, quer dizer, saiu cantarolando, ele está dizendo que não é bem isso. No fundo, tristeza, amargura. E por isso que ele acrescenta que a forma aí, cantarolando, ele contraria o fundo, a essência. Escreveu-me, voltei. Acabou a ação. A ação terminou. Vem o desfecho. Nem Deus, nem Cristo, nem minha mãe, volvendo agora ao mundo, eram capazes de acabar com isto. Isto que? O que você bem entenda. Inclusive no plano erótico. Um belo soneto narrativo. Vamos aprender com Arthur Azevedo a contar uma história. Verificar de uma maneira clara e precisa o que é preâmbulo, o que é ação, o que é desfecho. É um conto chamado Plebiscito, que ele escreveu no final do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro. Preâmbulo. A cena passa-se em 1890. A família está toda reunida numa sala de jantar. O senhor Rodrigues, palita os dentes, repimpado numa cadeira de balanço, acabou de comer como um abade. Dona Bernardina, sua esposa, está muito entretida a limpar a gaiola de um canário belga. Os pequenos são dois, um menino e uma menina. Ela distrai-se a olhar para o canário. Ele, encostado à mesa, os pés cruzados, lê com muita atenção uma das nossas folhas diárias. Silêncio. Acabou o preâmbulo. Observa que nesse preâmbulo ele jogou bem o tempo. Claramente ele fala 1890. A cena passa-se em 1890. Os personagens são descritos. O chefe da família, o senhor Rodrigues, a sua esposa, Dona Bernardina, e os filhos, duas crianças, o menino e a menina. A menina se distrai vendo o canário. E o menino, sentado à mesa, lê um jornal diário daquela época. No tempo em que o planeta era redondo, as crianças e os jovens liam o jornal. É o caso. Este é o preâmbulo. Vamos ver a ação. O que vai acontecer primeiro nessa introdução que ele nos faz. O que vai acontecer? De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta: papai, o que é plebiscito? O senhor Rodrigues fecha os olhos imediatamente para fingir que dorme. O pequeno insiste: papai. Pausa. Papai. Dona Bernardina intervém. Ó, senhor Rodrigues, mandou que está chamando. Não durma depois do jantar, que lhe faz mal. O senhor Rodrigues não tem remédio senão abrir os olhos. Que é? Que desejam vocês? Eu queria que papai me dissesse o que é plebiscito. Ora essa, rapaz. Então tu vais fazer 12 anos e não sabe ainda o que é plebiscito?
se soubesse, não perguntava. O senhor Rodrigues volta-se para a dona Bernardina, que continua muito ocupada com a gaiola. Ó senhora, o pequeno não sabe o que é plebiscito. Não admira que ele não saiba, porque eu também não sei. Que me diz? Pois a senhora não sabe o que é plebiscito? Nem eu, nem você, aqui em casa, ninguém sabe o que é plebiscito. Ninguém é alto lá. Creio que tenho dado provas de não ser nenhum ignorante. A sua cara não me engana. Você é muito prosa. Vamos, se sabe, diga o que é plebiscito. Então, a gente está esperando. Diga. A senhora o que quer é enfezar-me. Mas, homem de Deus, para que você não há de confessar que não sabe? Não é nenhuma vergonha ignorar qualquer palavra? Já outro dia foi a mesma coisa quando o Manduca lhe perguntou o que era proletário. Você falou, o menino ficou sem saber. Proletário? Acudiu o senhor Rodrigues. É o cidadão pobre que vive do trabalho mal remunerado. Sim, agora sabe porque foi ao dicionário. Mas dou-lhe um doce se me disser o que é plebiscito sem se arredar dessa cadeira. Que gostinho tem a senhora em tornar-me ridículo na presença dessas crianças. Oh, ridículo é você mesmo quem se faz. Se ele é tão simples. Não sei, Manduca. Não sei o que é plebiscito. Vá buscar um dicionário, meu filho. O senhor Rodrigues ergue-se de um ímpeto e brada. Mas se eu sei? Pois se sabe, diga. Não digo para não me humilhar diante de meus filhos. Não dou o braço a torcer. Quero conservar a força moral que devo ter nessa casa. Vá para o diabo. E o senhor Rodrigues, exasperadíssimo, nervoso, deixa a sala de jantar e vai para o seu quarto, batendo violentamente a porta. No quarto, havia o que ele mais precisava naquela ocasião. Algumas gotas de água de flor de laranja e um dicionário. A menina toma a palavra. Coitado do papai, zangou-se logo depois do jantar. Dizem que é tão perigoso. Não fosse tolo, observa a dona Bernardina, e confessasse francamente que não sabia o que é plebiscito? Pois sim, acode Manduca, muito pesaroso por ter sido o causador involuntário de toda aquela discussão. Pois sim, mamãe. Chame papai e façam as pazes. Sim, sim, façam as pazes, diz a menina em tom meigo e suplicante. Que tolice! Duas pessoas que estimam zangarem-se por causa do plebiscito? Dona Bernardina dá um beijo na filha e vai bater a porta do quarto. Senhor Rodrigues, venha sentar-se. Não vale a pena zangar-se por tão pouco? O negociante esperava a deixa. A porta abre-se imediatamente, ele entra, atravessa a casa e vai sentar-se na cadeira de balanço. Acabou a ação. Não sei o que vai dar a história. Está em suspense e vai começar o final da história. Vocês perceberam que gradativamente vai demonstrando no leitor a curiosidade de saber o que é que daria aquilo. De outra feita, perguntaram o que era proletário, ele foi ao dicionário, leu e depois deu a resposta. Deu a resposta que está no dicionário. O dicionário sempre indica proletário, o pobre com salário mal remunerado. Em todo o dicionário. É isso que ele falou. Vamos ao desfecho.
perceberam que o senhor Rodrigues saiu do quarto, sentou a cadeira e paramos aí a ação. Vamos ao desfecho. É boa, brada o senhor Rodrigues e pôs largo silêncio. É muito boa. Eu ignorar a significação da palavra plebiscito? Eu? A mulher e os filhos aproximaram-se dele. O homem continua num tom profundo, dogmático. Plebiscito? E olha para todos os lados a ver se há por ali mais alguém que possa aproveitar a lição. Plebiscito é uma lei decretada pelo povo romano, estabelecido em comícios. Ah, suspiraram todos aliviados. Uma lei romana, percebem? E querem introduzi-la no Brasil. É mais um estrangeirismo. Ele foi ao dicionário, consultou a palavra plebiscito e o dicionário tem duas interpretações para o plebiscito. De fato, é uma lei romana depois de um comício em que o povo se manifesta e a lei então estabelece aquilo que o povo decidiu em comício. É isso que o plebiscito inicia. Mas não é esse o sentido que está escrito no jornal que a criança está lendo. Observe que a criança está lendo um jornal de 1890, às vésperas da publicação de uma Constituição Federal, de 1891. Provavelmente, nesse jornal saiu alguma coisa de plebiscito, de referendo, se é preciso referendo para a Constituição, ou um plebiscito, alguma coisa ele está lendo. Plebiscito é uma consulta popular de algum assunto que o Congresso Nacional queira para votação. Por exemplo, pode-se consultar a população se é favorável ao aborto no Brasil, disciplinado em uma legislação mais ampla, menos rigorosa, e o povo decide sim ou não. Ou o porte de armas, para que se faça uma lei sobre ela. Diferencia do referendo. O referendo, a lei já está votada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. E o povo apenas confirma ou nega a lei aprovada. Normalmente, quando se faz uma Constituição, num país altamente democrático, depois de votada pelo Poder Constituinte, o ideal ainda é o referendo popular para aprovar a Constituição. Então, sobre o aborto, pode haver uma legislação ampliando a faculdade de fazer o aborto, e aí então eu peço um referendo. Ou então consulta a população se o Congresso Nacional deva fazer uma lei ampliando as circunstâncias em que se faz o aborto. Ele foi ao dicionário e errou muito. Deu a primeira interpretação de plebiscito e continuou errando. Falou que é um estrangeirismo. Estrangeirismo é usar uma palavra estrangeira. Quando eu digo abajur, cometo um estrangeirismo. Ou americana, ou inglesa, cometo um estrangeirismo. Então ele confundiu ainda mais a palavra estrangeirismo, que é o uso de uma palavra estrangeira. Ele está colocando aqui um ordenamento romano sendo introduzido no Brasil. De fato, o senhor Rodrigues errou 3 vezes. É bonita a história. Como experiência de professor, queria confessar aos senhores que esse conto sempre fazia sucesso entre os alunos, né? A análise dele, primeiramente para fazer o que eu estou fazendo nesse momento, explicando uma ação, que ele faz muito bem, um preâmbulo, uma ação e um desfecho, né? E isso aí se vê sempre. Hoje não se consulta mais dicionário, mas pode consultar a internet. Há quem faça uma pergunta numa roda de professores, de intelectuais, alguém puxa um assunto, há outro que se desloca um pouco para um outro canto, consulta o celular e volta triunfante, dizendo aquilo que ele acabou de ler. É um belo conto. Mais uma poesia de Arthur Azevedo.
esse poeta do final do século XIX e começo do século XX, um poeta cheio de humor. Velha anedota. Tertuliano, frívolo Peralta, que foi um paspalhão desse fedelho, tipo incapaz de ouvir um bom conselho, tipo que, morto, não faria falta. Lá um dia deixou de andar à malta, e indo à casa do pai, honrado velho, a sós na sala, diante do espelho, à própria imagem, disse em voz alta: Tertuliano, és um rapaz formoso, és simpático, és rico, és talentoso, que mais no mundo se te faz preciso? Penetrando na sala, o pai sisudo, que por trás da cortina ouvira tudo, severamente respondeu: juízo. Primeiro quarteto. O autor lança o personagem, o Tertuliano, que é um frívolo Peralta, né? Frívolo é leviano, fútil. E Peralta é uma pessoa afetada de modos, né? Afetada nos seus gestos, nos seus modos. Que foi um paspalhão, um tolo, um paspalhão, desde fedelho, desde os tempos das fraldas, dos coeiros. Ou então jovem, desde criança. Tipo incapaz de ouvir um conselho, tipo que morto não faria falta. Está lançado o preâmbulo, o personagem, a circunstância. Lá vai a ação. Lá um dia deixou de andar à malta. A malta é um bando de rapazes insubordinados, ou até de criminoso, súcia, bandidos. Então, lá um dia deixou de andar à malta, indo à casa do pai, honrado velho, a sós na sala diante do espelho, a própria imagem disse em voz bem alta: Tertuliano, és um rapaz formoso, és simpático, és rico, é talentoso, que mais no mundo se te faz preciso? Vem agora o desfecho. Penetrando na sala, o pai sisudo, que por trás da cortina ouvira tudo, severamente respondeu: juízo. Eu não poderia deixar de dar um exemplo de Machado de Assis, o grande escritor nacional, ou o maior escritor nacional, Machado de Assis. Uma infância pobre, não há registro de que tenha estudado regularmente, nem no grupo escolar, nem em colégio. No entanto, pela leitura que nós fazemos de seu livro, sabemos que ele conhecia tudo, que leu todos os livros nacionais e internacionais da literatura. E qualquer literatura francesa, russa, para ser no Brasil o introdutor do realismo. Memórias póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Memorial de Aires. Esse é o grande Machado de Assis. Eu tenho que dar um exemplo de Machado de Assis. Num vestibular que eu propus na universidade em São Paulo, eu coloquei esse texto. E dele eu tirei todas as perguntas de português, que era em número de 50. Um homem leal. Vamos fazer com o conto de Machado de Assis o que eu fiz com o plebiscito de Arthur Azevedo. Eu leio a introdução e paro, para ficar bem nítida a distinção. É aí que o autor pega o leitor. É nesse momento. É um anzol que ele busca, puxa, para levar a curiosidade de saber o que é que vai acontecer, do que ele vai falar. Um homem leal. Apaguemos a lanterna de Diógenes. Achei um homem.
Não príncipe, nem eclesiástico, nem filósofo, nem pintou uma grande tela, não escreveu um belo livro, não descobriu nenhuma lei científica. Não. O homem que achei não é nada disso. É um barbeiro, mas tal barbeiro que, sendo barbeiro, não é exatamente barbeiro. Perdoai-me essa logomaquia, o estilo recente da exaltação de minha alma. Achei um homem. Está feita a introdução. Machado de Assis está dizendo que encontrou um homem na vida. Ele não é cientista, ele não é literato, ele não é culto, mas numa pessoa ordinária, comum, achou um homem. Apaguemos a lanterna de Diógenes. O escritor, o filósofo grego, por volta de 413 a 323 a.C., vivia num tonel, era sua moradia, numa única capa no corpo. Há histórias sobre ele, várias histórias. Alexandre o Grande, vendo deitado no chão, perguntou: o que é que você deseja, grande filósofo? Que se afaste do sol, está me fazendo sombra. Diz a história. Quando ele viu uma criança tomando água no côncavo da mão, ele quebrou sua caneca de barro, dizendo: essa criança me ensinou e me demonstrou que eu ainda tenho objetos supérfluos, desnecessários. E quebrou a caneca. E essa do Diógenes, ele andava com uma lanterna na Grécia procurando um homem, porque ele achava que não existia homem na Grécia Antiga. Apaguemos a lanterna de Diógenes. Achei um homem. Agora ele vai descrever esse homem. Então vai começar o desenvolvimento. Preâmbulo já foi. Agora é a ação. Ele vai falar alguma coisa. Comecemos a ação. Se aquele Diógenes pode ouvir do lugar onde está as vozes cá de cima, deve cobrir-se de vergonha e de tristeza. Achei um homem. E importa notar que não andei atrás dele, estava em casa muito sossegado, com os olhos nos jornais e o pensamento nas estrelas, quando um pequenino anúncio me deu rebate ao pensamento e esse desceu mais rápido que o raio até o papel. Então li isto: vende uma casa de barbeiro fora da cidade. O ponto é bom e o capital diminuto. O dono vende por não entender. Eis aí o homem. Não lhe põe o nome por não vir no anúncio, mas a própria falta dele faz crescer a pessoa. O ato sobra. Essa nobre confissão de ignorância é um modelo único de lealdade, de veracidade, de humanidade. Não penseis que, vendo a loja, parece dizer naquelas poucas palavras do anúncio: por estar rico, para ir passear a Europa, ou por qualquer outro motivo que à vista se dirá, como é uso escrever em convites destes. Não, senhor. Vendo a minha loja de barbeiro por não entender do ofício. Parecia-me fácil a princípio: sabão, uma navalha, uma cara. Cuidei que não era preciso mais escola que eu uso, e foi minha ilusão e a minha grande ilusão. Vi barbeando os homens. Pela sua parte, os homens vieram vindo, ajudando o meu erro, entravam mansos e saíam pacíficos. Agora, porém, reconheço que não sou absolutamente barbeiro. À vista do sangue que derramei, faz-me recuar. Basta, Carvalho. Esse nome é necessário à prosopopeia. Basta, Carvalho. É tempo de abandonar o que não sabes.
que outros mais capazes tomem a sua freguesia. Acabou a ação. Ele desenvolveu o texto e eu percebi que um barbeiro, então, está vendendo a barbearia por não saber fazer a barba das pessoas. As pessoas vinham mansas e pacíficas, mas ele ia cavocando a cara, derramando sangue e está vendendo por não entender o ofício. Vamos aos desfechos. Antes, porém, ele usa a palavra prosopopeia. Prosopopeia é dar sentimento a quem não possui. Aí ele está dando, então, o nome de uma pessoa ausente que ele inventou. Essa é a prosopopeia, nesse sentido, nomeando um ser que ele não sabe como chama. Vamos à prosopopeia. Carvalho é o nome do indivíduo que ele inventou. Desfecho. O desfecho nos comove. O desfecho alerta a nós todos. Educa. Educa. A grandeza desse homem, escusado é dizê-lo, está em ser único. Se outros barbeiros vendessem as lojas por falta de vocação, o merecimento seria pouco ou nenhum. Assim, os dentistas, assim os farmacêuticos, assim toda a casta de oficiais desse mundo que prefere ir cavando as caras, as bocas, as covas, a vir dizer chamente que não entende do ofício. Este ato seria a retificação da sociedade. Um mau barbeiro pode ser um bom guarda-livros, um excelente piloto, um banqueiro, um magistrado, um químico, um teólogo. Cada homem seria assim devolvido ao lugar próprio e determinado. Olha como fulmina aqui Machado de Assis. Ele diz: barbeiro, dentistas e farmacêuticos, que fazem o barbeiro cavando a cara e os dentistas a boca e os farmacêuticos as covas. Se o indivíduo abandonasse o que faz por incapacidade que ele reconhece, ele poderia ser outra coisa. O difícil é entrar numa profissão e odiá-la para o resto da vida. Quem está na profissão que deseja e almeja, está em férias permanentemente. Um homem que se realiza na sua profissão não vê a hora de chegar segunda-feira e não o sábado. Eu sou o professor Jorge Miguel. Estou colocando no vídeo algumas aulas de língua portuguesa. Coloquei aula de literatura e agora estou fazendo a aula de redação. Estamos ministrando a aula de redação. Inscrevam-se em nosso canal no YouTube para desenvolver o idioma nacional. Um pensamento de Vygotsky. Uma palavra é um microcosmo da consciência humana. Soneto de Natal, Machado de Assis. Um homem, era aquela noite amiga, noite cristã, berço de Nazareno. Ao relembrar os dias de pequeno, e a viva dança e a lépida cantiga, quis transportar ao verso doce e ameno as sensações de sua idade antiga, naquela mesma noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto. A folha branca pede-lhe a inspiração, mas frouxa e manca a pena não acode ao gesto seu. E, em vão, lutando contra o metro adverso, só lhe saiu esse pequeno verso: mudaria o Natal ou mudei eu? A minha pátria é a língua portuguesa.